Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Capítulo 1. O tema da nossa mensagem é o Evangelho da Graça de Deus, parte 3. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. O Senhor da glória habita ao altor. Ele é digno de louvor. E diz assim a palavra do apóstolo São Paulo, capítulo 1, versículo 11 da Epístola aos Gálatas: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quer dizer que Paulo anunciava um evangelho que não era um evangelho de homens, não era um evangelho de doutrinas humanas, de coisas criadas pela sabedoria do homem. Ele diz no versículo 12: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho da graça de Deus, que é o evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho que Deus revelou a Paulo para a igreja, não para os judeus, não para as sinagogas, mas para a igreja de origem gentílica. É o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Só há um evangelho para a igreja. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros que relatam todo o ministério terreno de Jesus. Mas evangelho só há um. E este um está onde? Nas 14 epístolas de Paulo. A palavra que dá herança, que edifica, que torna a tua vida uma vida equilibrada, que faz de você um homem perfeito, uma mulher perfeita, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cristão, um bom pastor, um bom empresário, um bom funcionário, que faz com que a tua vida seja luz para este mundo, seja sal para esta terra. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê entendimento sobre coisas profundas nesta manhã. Soberano Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus sobre todo, Deus único, nós graças te damos, meu Deus, porque tu nos escolhestes desde antes da fundação do mundo para recebermos o pleno conhecimento da tua palavra. Isso não foi uma decisão nossa, não foi eu que decidi aprender a tua palavra, conhecer os teus mistérios. Já estava decidido por ti desde antes que o mundo existisse. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já havia me escolhido. Este povo, Senhor, que o teu Espírito tem trazido aqui a este lugar, é para aprender esta palavra de graça, estas verdades eternas que um dia o Senhor revelou a Paulo, para que Paulo as tornasse conhecida da tua igreja, para que uma vez compreendida esta palavra, eles anunciem ao mundo a verdade que liberta. E o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento desta palavra que liberta o homem dos medos, das fobias, das angústias, da depressão, de uma vida de fracassos, de uma vida de insegurança, de incerteza. É o conhecimento desta verdade que nos liberta, meu Deus, de uma vida de pecados, de uma vida fingida, de uma vida hipócrita, e faz com que nós vivamos uma vida segundo o padrão de Deus.
uma vida de agiasmos, uma vida de santidade. E Paulo disse: sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus se manifestar. Que nesta manhã, meu Senhor, nós possamos subir mais um degrau no conhecimento da Tua palavra, alimentar mais ainda o nosso espírito com o alimento sólido da Tua palavra, a palavra predestinada de sabedoria. E para isso, meu Deus, nós ativamos agora a mente de Cristo em toda a Tua igreja e todo o Teu povo, e nos levantamos mediante a fé para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento da Bíblia Sagrada, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. E que todos que creem digam amém e amém. Meus amados irmãos, igreja gloriosa de Jesus Cristo, povo que a Bíblia diz é de propriedade exclusiva de Deus. Esta é a terceira vez, é o terceiro culto que o pastor ocupa o púlpito nas manhãs de domingo para falar sobre o Evangelho da graça de Deus. Aquele Evangelho que Paulo pregou e que nós pregamos hoje, não é o Evangelho que os homens criaram por tradição e inseriram dentro da igreja, que diz o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Não, ali são livros. Evangelho só tem um. E Paulo disse: este Evangelho que eu vos anuncio não é segundo o homem, não é segundo a lógica do homem, não é segundo a sabedoria humana. Este Evangelho que eu vos anuncio, eu não recebi de nenhum homem, eu não aprendi com nenhum ser nesta terra, mas eu recebi mediante revelação de Jesus. Foi quando Jesus, já ressuscitado, aparece a Paulo. Paulo era um perseguidor implacável da igreja, mas era uma ovelha de Jesus, estava morto em delitos e pecados, vivia como todos nós um dia também vivemos, né? Com atitudes de lobo, mas sempre foi uma ovelha, sempre foi um escolhido. Ele tinha sido escolhido por Deus para receber este Evangelho de graça para a igreja. Agora, você só pode ter uma vida equilibrada. O teu relacionamento com Deus, meus irmãos, só pode ser um relacionamento perfeito, harmonioso, quando você conhece o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, que está contido nas 14 epístolas de Paulo, é o filtro da Bíblia. Só entendendo este Evangelho, tu vais entender a Bíblia. Se você não entender esta palavra aqui, olha, você vai misturar tudo. Você vai misturar a lei com a graça, a antiga aliança com a nova aliança. Você vai ver coisas escritas na Bíblia que já não tem mais validade, que já perdeu a validade, que já foi revogado, que era somente para os judeus, e você vai querer viver nos dias de hoje. Então, quando se tem o conhecimento da graça de Deus, aí tu tens uma bússola que conduz a tua vida por caminhos perfeitos, amém? Por caminhos retos. Não há possibilidade de erro, não há possibilidade de enganos. Eu quero nesta manhã falar sobre um assunto que exatamente por causa da igreja de Jesus não conhecer a graça de Deus, tem sido um tema que causa muito medo, muita insegurança, muita intranquilidade no povo de Deus. Essa história do povo de Deus viver aí amedrontado com medo do diabo, vendo demônios por tudo quanto é lugar. Olha, você quer ver? Você encontra com a maioria do povo de Deus, a maioria dos crentes, não sai outra coisa da boca a não ser demônio, diabo e inferno. Inferno, diabo e demônio. Oh, porque o demônio, oh, porque o diabo, oh, porque está em derredor, oh, porque ele vai te pegar, oh, porque eu vi, pastor, com esses olhos que a terra há de comer. Ele estava em cima do altar da igreja, pastor, e parecia um rato peludo. Não parecia nada. Não parecia rato peludo, não parecia aranha caranguejeira, não parecia barata. Aqui a igreja é dedetizada, não tem nenhum bicho subindo pelas paredes, é tudo muito limpo, muito bem cuidado. Isso é fruto da tua imaginação. Você viu coisas que antes de você conhecer a verdade, colocaram na tua cabeça.
Então vamos começar a ver isso, entender esta coisa à luz da graça de Deus, porque sem a graça de Deus não dá para entender, e aí as pessoas ficam intranquilas, ficam inseguras. Abra por favor no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6 a 8. Lucas apresenta aqui o relato da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo. E no versículo 6 ele disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás cultos. Isto é muito curioso, isso é muito interessante. Jesus estava no cumprimento da lei, Jesus estava desenvolvendo o seu ministério terreno, e houve um episódio na vida do Senhor, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, como era a tradição dos judeus, e é até os dias de hoje. Até os dias de hoje nossos irmãos judeus jejuam, e Jesus, como bom judeu, não poderia agir de outra forma. Ele fez jejum como o seu povo fazia, ele comeu pães asmos como o seu povo comia, e come até os dias de hoje. Ele fez circuncisão como a lei determinava que fosse feito. Então tudo que era tradição, tudo que era rudimento e tudo que fazia parte do contexto da lei, Jesus realizou. E um dia, quando ele sai do deserto, ele é tentado pelo diabo. E numa dessas tentações, o diabo diz: olha, você está vendo aí todos os reinos deste mundo, toda esta autoridade e toda a glória desses reinos eu te dou, porque ela me foi entregue. Você vê? O diabo disse para Jesus: olha, eu posso te dar todo o poder e toda a autoridade sobre este mundo, porque todo o poder e toda a autoridade sobre esta terra a mim me foi entregue um dia, e eu dou a quem eu quiser. Se tu prostrado me adorares, eu te dou esta autoridade. E Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, o diabo, o arqui-inimigo de Deus, ele tinha uma autoridade que alguém lhe havia dado. Agora a pergunta é, a questão que entra agora aqui é o seguinte: quem é que tinha dado esta autoridade ao diabo? Adão? Foi Adão que deu esta autoridade ao diabo? Mas para Adão dar esta autoridade ao diabo, ele tinha que ter recebido essa autoridade de alguém. Então vamos entender isso. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Acompanhe por favor na tua Bíblia. Diz assim a palavra: também disse Deus, olha o que é que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, olha, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, quando Deus idealizou o plano de criar o mundo, estabelecer dentro desse mundo os seus filhos, Deus o fez com o objetivo de que todos os seus filhos, a começar de Adão, tivesse domínio sobre toda a sua criação, tivesse autoridade, diz a Bíblia, sobre toda a terra. Você vê? Então Deus concedeu isso aqui para Adão. Quando Deus criou o mundo, a terra era abençoada. O homem tinha uma autoridade sobre toda a terra, sobre todas as coisas que Deus havia criado. Agora, quem tem autoridade é quem comanda, não é verdade? Você tem uma autoridade, você comanda. Agora, se por um motivo qualquer, aquela pessoa que recebeu a autoridade de alguém se deixa comandar por uma outra que não recebeu a autoridade, o que é que ela está fazendo? Está passando a autoridade que ela recebeu para aquele outro que não tinha. Ela passa a ser comandada ao invés de comandar. Foi exatamente isto que aconteceu com Adão lá no paraíso. Ele obedeceu à voz da serpente, se deixou comandar pela serpente, e qual foi o resultado? Qual foi o resultado disso aí? No capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 e 18, veja as consequências trágicas daquela atitude de Adão. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua casa,
Olha, a terra era bendita. A partir dali, a terra passou a ser o quê? Maldita. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha, a terra se tornou maldita, ela vai produzir cardos e abrolhos. O que são esses cardos e abrolhos aqui que a Bíblia fala? São os vasos de desonra, que não estavam dentro do plano original de Deus. No princípio, Deus pensou de fazer apenas vasos de honra. Apenas os seus filhos tomariam corpo, assumiriam a forma humana. O espírito seria revestido de pele, de carne, de ossos e tendões, dominariam sobre a criação. Mas por causa daquele episódio no paraíso, Deus toma a decisão, como um Deus soberano que é, de também fazer com que na terra passasse a existir os vasos de desonra. Ou seja, aqueles anjos, uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer quando ele se rebelou contra Deus, aprove a Deus permitir que alguns daqueles anjos também assumissem a mesma forma humana que os seus filhos assumiram. É o que a Bíblia chama de joio, a planta que o pai não plantou, os filhos do diabo. Paulo disse vasos de ira destinados à perdição. Então Deus disse: olha, Adão, por causa dessa situação aí, a terra também agora vai produzir cardos e abrolhos. Vai haver agora também uma raça neste mundo que não é do bem, não é uma boa semente, é a má semente. Então, a partir deste episódio aqui, o diabo e seus anjos, irmãos, passaram a reinar sobre a terra, e a terra se tornou maldita. Havia a partir de então um domínio completo e total de Satanás e seus demônios sobre toda a criação de Deus. E além deles agirem nos ares, passou a existir também cardos e abrolhos. Passou a existir também os filhos do diabo agindo em todas as áreas da vida. Agora, a partir desse momento, irmão, que Adão desobedeceu a Deus e se deixou seduzir pela serpente, ele passou a autoridade que ele havia recebido de Deus para o diabo e para os seus anjos, e a partir dali ficou estabelecido o quê? O império das trevas. Se estabeleceu em todo o mundo o império das trevas. Satanás passou a ser visto como o príncipe deste mundo. Ele era o príncipe desse mundo. Agora, no livro de Romanos, na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, veja o que Paulo diz. Na minha Bíblia está na página 242. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo está dizendo: olha, aquele a quem você se oferece como servo e passa a obedecer, você passa a ser escravo desta pessoa, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Eu pergunto, a quem foi que Adão obedeceu? Ao diabo? A serpente, o que era? Era uma tipificação do diabo. Então quando ela disse: olha, o que Deus disse? Deus disse para não comer do fruto dessa árvore, que se você comer você vai morrer. É mentira de Deus. É que se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Ele foi lá e obedeceu. Paulo está dizendo: olha, aquele a quem você obedece como servo, dele você se torna servo. Por causa desta atitude infame de Adão, irmãos, toda a descendência de Adão, veja, todos que descendem de Adão se tornaram servos de quem? Do diabo. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas. Satanás passou a ter uma autoridade que Adão lhe deu sobre toda a criação de Deus. Volte um pouco atrás, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, esse um só homem quem é? Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Diga: a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, Adão pecou, Satanás põe na carne de Adão a semente do pecado, e todos que descendem de Adão, toda a terra é povoada da descendência de Adão, todos já nascem com a semente do pecado na carne.
Então estava estabelecido definitivamente o império das trevas. Satanás e seus demônios passaram a exercer um domínio, um poder sobre todos os filhos de Deus que nasciam neste mundo, que tomavam corpo nesta terra. Amém? Agora vamos voltar para Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 33 a 37. Vamos ver agora como é que acontecia isso. Como é que era enquanto estava estabelecido o império das trevas. Veja só. Lucas 4, 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então, nós vemos aqui um exemplo que a Bíblia nos apresenta de um homem que estava o quê? Possesso de um espírito de demônio imundo. O demônio entrava no homem, sabe? Se apossava, tomava posse, estava dentro do corpo da pessoa, dominava aquela pessoa. Um pouco adiante no capítulo 6, versículo 17. Outra situação que aconteceu no ministério terreno de Jesus. E descendo com eles, com os apóstolos, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Agora observe o que a palavra diz: também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Veja, atormentados por espíritos imundos. Quer dizer, havia muitas pessoas que eram atormentadas por esses demônios. Agora, tudo isto acontecia, meus irmãos, enquanto os filhos de Deus estavam o quê? Escravo do império das trevas. O príncipe da potestade do ar, Satanás, ele havia se apossado daquilo que é propriedade de Deus. Ele tomou posse daquilo, ele dominava sobre aquilo. Então, este império das trevas, ele perdurou desde Adão até Jesus. Desde Adão no paraíso até a vinda de Jesus, até a morte e ressurreição de Jesus, o que perdurava na terra era o império das trevas. Até a cruz do Calvário, até Jesus morrer na cruz, até ele oferecer o seu corpo como sacrifício em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Quem era o príncipe desse mundo? Era o diabo. Mas o que a igreja não sabe, meus irmãos, porque não tem revelação de Deus, porque não conhece o evangelho da graça de Deus, é que na cruz do Calvário todo o panorama espiritual do mundo foi mudado. Uma coisa era antes da cruz, outra coisa completamente diferente é o que aconteceu após a cruz do Calvário. Amém? Agora, como a igreja desconhece essas verdades, como a igreja não conhece o evangelho da graça de Deus, eu acabei de falar ainda há pouco, se você não conhecer a graça de Deus, você não conhece a Bíblia. Você mistura as coisas, você mistura os pactos, você não entende o que Jesus realizou na cruz. E então a igreja desconhece o que Jesus fez na cruz do Calvário. E por isso você vê que hoje 99% das denominações continuam anunciando ao mundo que o diabo é o príncipe desse mundo. Que você mais ouve os crentes dizer: cuidado, irmão, você sabe que o diabo é o príncipe deste mundo. Não é o que você ouve falar aí toda hora e todo instante, ou não é? Que os demônios, estão aí nos ares, que o crente tem que ter muito cuidado, porque ele pode a qualquer momento ser possuído por uma legião de demônios. Isso não é verdade? Pastor, mas não é verdade? Não é verdade. Não pode mais um filho de Deus ser possuído. Não pode mais um eleito de Deus viver atormentado por espíritos imundos. Agora, se você não conhece isto que eu vou te mostrar a partir de agora,
Algumas pessoas inescrupulosas que gostam de manipular o povo de Deus, trazer o povo de Deus debaixo de um jugo de medo, começa a pegar esses exemplos aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João e diz: olha, cuidado, você está vendo aqui, olha, pessoas possessas, pode acontecer com você, cuidado, olha, porque o demônio está aí, ele pode entrar em você, e é o trabalho de macumba, e é a inveja. Ontem eu estava escrevendo, eram quase 10 horas da noite, e eu falei com uma pessoa do Rio de Janeiro. Minha irmã falou comigo e disse: olha, conversa aqui com fulana, uma concunhada minha, e disse: conversa com ela, porque ela acabou de se converter agora, faz pouco tempo, e foi para a igreja que ela está congregando, e chegou lá uma profetisa, levantou-se e disse: cuidado, minha irmã, não corte mais o cabelo a partir de hoje, porque quando a mulher corta o cabelo, olha, o demônio entra no corpo dela e leva para o inferno, e faz o filho morrer, e faz e acontece. E a mulher estava simplesmente apavorada, já pensando em voltar para macumba. Disse: se na igreja, que era um lugar que eu pensava que ia encontrar descanso, conforto, segurança, já me jogaram um fardo pesado desse, e diz que o diabo pode entrar em mim, eu acho que eu vou lá para macumba, que lá o Pai de Santo vai dar um saravá, e quem sabe me protege melhor. E aí eu digo: põe ela no telefone. E comecei a mostrar essas verdades, e ela do outro lado dava glórias a Deus. Mas pastor, o senhor não sabe o bem que está me fazendo isto aí. Olha, o senhor acabou de tirar um fardo dos meus ombros, pastor, porque eu estava aflita e apavorada, com medo do diabo entrar em mim, com medo do diabo matar o meu filho. Você vê quantas barbaridades fazem? E se não aparece alguém para mostrar a verdade? As pessoas entram em parafuso, meu irmão. Por isso que o que você mais encontra hoje no meio do povo evangélico são pessoas com problemas psicológicos. Está aí pastor Amparo, que é psicólogo, que pode comprovar isso. Eu antes achava que não era verdade, mas é verdade. Nos gabinetes psiquiátricos, nas clínicas psiquiátricas, nos gabinetes dos psicólogos, o que mais existe são pessoas crentes, meu irmão. Pessoas desestabilizadas, com problemas psicológicos tremendos, por causa dessas coisas que se ensina errado. Mas vamos começar a entender a verdade através da revelação da graça de Deus. 1 de João, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Veja, uma pessoa que vive na prática contínua do pecado, ouve a palavra, vem à igreja, lê Bíblia e continua praticando aquele pecado, essa pessoa não procede de Deus, não é de Deus, irmão. Ela procede do diabo, diz a Bíblia, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora vem a revelação de Deus: para isto se manifestou o Filho de Deus. Agora ele vai dizer para que o Filho de Deus se manifestou. Para que Deus um dia gerou no ventre de Maria um corpo de carne, para ele Deus habitar dentro desse corpo. Para que Deus fez isso? Ele diz: para destruir as obras do diabo. Aí eu pergunto: Igreja de Jesus Cristo, santos de Deus, para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Não, mas quando eu perguntar, fala forte, usa a tua boca como uma trombeta clara e diz: para destruir as obras do diabo. Quantas obras ele destruiu? Todas? Diga todas. Então, se ele destruiu todas as obras do diabo, tu tens que tirar, meu irmão, minha irmã, definitivamente da tua mente qualquer tipo de pensamento ou de lógica de que é possível nos dias de hoje um filho de Deus ser possuído por demônios. Tira da tua cabeça que seja possível acontecer hoje na vida de um eleito de Deus aquilo que acontecia antes da cruz do Calvário. Antes da cruz, todos os filhos de Deus, quando nasciam neste mundo, já estavam o quê? Prisioneiro do império das trevas. O diabo tinha uma autoridade que Adão lhe passou de mão beijada, e ele passou a exercer essa autoridade sobre toda a criação de Deus. Agora, o que aconteceu na cruz do Calvário que mudou essa situação? João disse: olha, o Filho de Deus se manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo. Vamos entender o que aconteceu na cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Você vê como é precioso conhecer a graça de Deus. Isso foi Paulo que escreveu. E ele escreveu porque ele recebeu essa informação de Jesus. Ele diz assim, Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas. Diga graças a Deus. Eu pergunto, irmãos amados, libertou ou vai libertar? Libertou. Ele não vai libertar, ele já libertou. E além de nos libertar do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, um filho de Deus, irmãos, não pode mais acreditar que tem que se libertar numa corrente de 13 semanas. Porque eu ouço aí, sabe, as rádios, as televisões, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, convocando o povo de Deus para se libertar, porque sexta-feira é o dia da libertação. Você que está com a vida assim, que está com a vida assado, é o diabo que está na sua vida. Você que já é crente, mas as coisas não estão andando bem, venha se libertar aqui numa corrente, imagina? Isso é um absurdo, meu irmão, isso é uma afronta. Isso é uma afronta ao Espírito de Deus, à verdade da Bíblia. Você começa a perceber a mentira de Satanás para enganar os filhos de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Esses movimentos de correntes, irmão, que existem aí fora, ou isso é coisa de 30 anos para cá. Se é coisa de 30 anos para cá, eu pergunto, e aqueles crentes, irmãos, que hoje são fiéis a Deus, que vivem igreja séria, né? Uma igreja batista, igreja presbiteriana, igreja tal. Eu pergunto, será que eles não estão libertos? Porque se antes não tinha corrente de libertação, então se passaram 1960 anos sem ninguém se libertar? Porque é de 30 anos para cá que surgiu esses movimentos. Será que eles não foram libertos? Foram, sim, senhor. Já foram libertos há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Em Lucas capítulo 11. Olha, o povo de Deus precisa conhecer essas verdades, meus irmãos. Isso traz paz, isso traz tranquilidade para você, sabe? Romanos 11, versículo 21 e 22. Ou Lucas 11, né? Perdão, Lucas 11, versículo 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Está falando de um valente que tinha uma casa e que estava muito bem armado e guardava em segurança todos os seus bens. Quem é esse valente aqui? O diabo. Aí no versículo 22 ele diz: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Olha só, quem é este mais valente do que ele? Jesus. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer, havia um valente, que era o diabo, veio um mais valente, que era Jesus, e derrotou o diabo. Olha, volte um pouco antes, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 27. Diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então veja, a Bíblia diz que o valente foi amarrado, os seus anjos foram amarrados, ele teve que se submeter a um mais valente do que ele, que veio e tomou-lhe os bens. Quem eram os bens deste valente? Era o povo de Deus. Eram os filhos de Deus, que quando nasciam num corpo de carne, já ficavam sob propriedade do diabo. Ele tinha domínio sobre essas pessoas. Então, a partir da cruz do Calvário, irmãos, ele não é mais o valente, ele não é mais o príncipe desse mundo. Ele foi vencido, ele foi amarrado, ele está em algemas eternas. Ele perdeu o direito que ele tinha de dominar sobre o povo de Deus. Você quer ver só? João capítulo 12. Olha, você não imagina como o meu espírito fica revoltado quando às vezes eu ouço nas rádios pregadores dizer: irmãos, cuidado, o diabo é o príncipe deste mundo. Você vê? Vocês enchem a boca para anunciar isso, é o príncipe, sabe? Tem um prazer de dizer que o diabo é o príncipe desse mundo. Vamos ver se ele é o príncipe mesmo. João capítulo 12, versículo 31. Estava se aproximando o momento de Jesus ir para a cruz,
E Jesus anuncia e diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora? Agora quando, pastor? Será que esse agora é hoje? Não, agora há 2000 anos atrás, quando se aproximava o momento dele ir para a cruz. E agora o seu príncipe será expulso. Veja, agora, não é agora hoje, não é numa corrente de 13 sextas-feiras, não é quando um pregador põe a mão na cabeça do povo de Deus: sai diabo, sai pomba. Não, agora na cruz do Calvário. Então, se eu disser que o diabo continua como o príncipe desse mundo, eu estou chamando Jesus de mentiroso, porque ele disse: agora o seu príncipe será expulso. Foi expulso ou não foi expulso? Se eu disser que o povo de Deus tem que se libertar numa corrente de libertação, eu estou dizendo que Jesus não libertou ninguém e que agora eu é que tenho que libertar. É o que mais você ouve dizer aí fora. Pastor, por que é que há tanta gente, pastor, sofrendo, angustiada, oprimida e que crê nessas mentiras? Você lembra o que é que o Senhor disse através do profeta Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, irmãos, o que o povo de Deus está precisando é de conhecimento, não é de culto de libertação. Porque o povo de Deus não sabe que o diabo já foi expulso deste mundo há 2000 anos atrás. Hoje, 2000 anos depois, a igreja não sabe disso aqui. Então tu tens que saber, irmão amado, irmã em Cristo, que já faz 2000 anos que o diabo e os seus anjos não tem mais vez na tua vida, não tem mais influência sobre você, não pode mais exercer qualquer tipo de autoridade sobre você. Vamos continuar vendo isso. Colossenses 2,15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. É o apóstolo Paulo que continua escrevendo para a igreja. Você vê, não se fala essas verdades na igreja. O povo de Deus passa às vezes 20 anos, 30 anos, 50 anos somente ouvindo que tinha um endemoniado gadareno, que tinha 2000 demônios, o Zaqueu que desceu da árvore, a mulher hemorrágica que foi curada não sei de quê, e não sabe essas verdades, e fica aí achando que o diabo está em derredor, né? Então diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu pergunto: despojou ou não despojou? Triunfou ou vai triunfar? Irmão, se ele despojou, se a Bíblia diz que ele triunfou, então por que razão nós vemos aí o povo de Deus querendo triunfar sobre o demônio todos os dias? E está amarrado, demônio, eu te amarro em nome de Jesus. E Jesus deve dizer: mas gente, eu já amarrei há 2000 anos e eles estão lá dizendo que querem amarrar de novo. Será que eles imaginam que eu usei um material de terceira qualidade, aí o diabo se soltou outra vez? Um dia desse um pastor falou isso para mim aqui, um pastor pentecostal. Não, pastor, ele amarrou, mas sabe, é como você prender uma pessoa, amarrou com corda, mas a pessoa vai tentando, vai estribuchando, e você pensa que ela está amarrada, e um dia ela solta as cordas. E eu disse: arreda, Satanás, sai da minha frente, arreda. Eu vejo o povo de Deus aí: sai demônio, sai dela, sai dele, sai de mim, sai de não sei quem. Olha, manda sair o demônio já saiu. Tudo isto Jesus fez há 2000 anos atrás. Irmãos, isso que eu estou te mostrando é um fato consumado. Já consumou, não vai consumar. O povo de Deus precisa saber que até a cruz, a realidade espiritual do mundo era uma. Depois da cruz do Calvário, a realidade do mundo espiritual passou a ser outra, completamente diferente. Vamos continuar vendo Hebreus 2,14. Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quer dizer que Deus um dia também assumiu um corpo de carne, como os seus filhos também assumiram. Para quê? Para que por sua morte, a morte do corpo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Então, o que o Senhor fez? Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Você sabe que na Bíblia inglesa a tradução é aquele que tinha o poder da morte. Na nossa Bíblia em português, a igreja brasileira é tão envenenada por essas falsas doutrinas, que está tão na cabeça das pessoas que o diabo está aí, que quando se traduz para o português, botaram aquele que tem o poder. Na realidade é o que tinha o poder da morte. Então você não pode mais ficar com medo do diabo. Tu não pode ficar aí a tua vida com medo de ser vítima de um trabalho de macumba, ou de uma inveja, ou de uma feitiçaria qualquer. Não pode mais. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nada mais neste mundo pode te atingir. Por que não pode? Porque agora você não está mais no reino das trevas. Você agora está onde? No reino do Filho do seu amor. Diga com os teus lábios: eu estou no reino do Filho do seu amor. O maligno não me pode mais tocar. Pastor Carlos Magno, e estas pessoas, pastor, que se manifestam nessas seitas aí das correntes, será que aquilo ali não está desmentindo a Bíblia? Olha, irmãos, a Bíblia é a verdade de Deus, e a verdade de Deus não pode ser desmentida. O que acontece nesses lugares aí, que você vê às vezes pessoas toda torta, e lá fala o teu nome, diabo, e o diabo, e o meu nome é não sei quem, e porque... Olha, isso aí, meus irmãos, são distúrbios psicológicos. É histerismo. Você sabe que tem pessoas que têm a mente fraca, né? Tem pessoas que com tudo se pressionam. Nós temos aqui um seleto auditório. Ora, não duvide que se de repente eu começasse aqui a falar uma porção de porcaria, coisas bem nojentas, não tenha dúvidas, ninguém ia aprovar, todo mundo ia condenar. Mas como é que o pastor fala umas porcarias dessas? Olha, todos iam condenar, mas algumas pessoas iam até vomitar, só em ouvir. Ia ter irmão aí, irmã botando até os bofes para fora. Não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Só em ouvir já mexe com o organismo inteiro. É a mesma coisa que acontece. A pessoa começa a falar, porque é o diabo que está em você. Você que está aí em casa me ouvindo e tem uma dor de cabeça, é um demônio que está na tua cabeça. Essa gastrite que você tem aí, que não fica nunca curado. Pessoa nervosa, corre da vida, né? Pessoa não conhece Deus, não vive no descanso de Deus. Tem gente que concentra todas as tensões no estômago, da gastrite, dá 1000 problemas. O estômago é a parte mais sensível, né? Aí diz, é o diabo, por isso que você não fica curada, venha para cá. Então as pessoas, quando vão a esses lugares, elas já vão acreditando que o problema da vida delas é o diabo que está colocando, senão elas não iriam. E aquelas pessoas que são mais sensíveis, quando chega naquela hora que ele diz, vamos fazer uma oração forte, fecha os olhos, aí começa, né? O diabo que está em fulano, olha, você está aí me ouvindo, manifeste. Aquela que é mais sensível está ali de olhinho fechado, coitada, crente que tem um diabo nela, daqui a pouco ela começa. Não é assim? É ou não é? Não fiz direitinho? Mas traga para cá, traz para cá. Por isso que você vê, às vezes, tem 1000 pessoas num templo desse, 10, 15 pessoas diz que estão manifestadas. Quer dizer, 985 não manifesta. Aí usa-se aquelas 10, 12 para influenciar os outros. Tá vendo? É o diabo. Aí para as pessoas, né? Sabe por que não manifestou em você? Porque tem demônio que sai sem se manifestar. E a pessoa ainda sai acreditando que ela também tinha um demônio, só que saiu dela sem manifestar. Isso é a mentira de Satanás. É o engoldo das trevas. Os falsos profetas fazem isso, meus irmãos, é um problema. Mas vamos supor, vamos fazer uma suposição, que fosse possível ainda hoje, pastor Sérgio, um filho de Deus está possuído por demônios, como acontecia antes da cruz. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que ainda é possível isso. Não é possível, mas vamos fazer de conta que é possível. Aí eu perguntaria, quantas correntes precisou fazer o endemoniado gadareno? Quantas? A Bíblia diz que ele tinha quantos demônios? Uma legião, 2.000 demônios. Jesus mandou sair, saiu na mesma hora.
Nós lemos ainda aqui há pouco que as multidões iam e aqueles que eram atormentados por espíritos malignos ficavam libertos. Eu pergunto, quantas correntes aquelas pessoas que viviam atormentadas por espíritos malignos tiveram que fazer? Nenhuma. Como é que acontece hoje nas seitas? A libertação é feita como? Em suaves prestações mensais. É a longo prazo. Irmão, você começa a fazer uma corrente de 12 semanas, aí acaba, aí olha, ainda tem um restinho aí, você vai fazer mais 12, aí faz mais 12. Às vezes daqui a 3 anos a pessoa diz, uma dorzinha de cabeça aqui. Olha, isso foi um rabinho do diabo que ficou escondido, que não acaba nunca. Quantos demônios tinha o leproso que ficou curado? Quantos demônios tinha o leproso que ficou curado? Nenhum. Quantos demônios tinha a mulher hemorrágica? Mas se fosse hoje, se fosse nos dias de hoje, e aquele leproso ou aquela mulher hemorrágica fosse até os falsos profetas, o que eles iam dizer? Isso é um demônio que está em você colocando a lepra. Isso é um demônio que está aí no teu útero provocando essa hemorragia. Porque diz que tudo é o diabo. Então a verdade, meus irmãos, é que existem muitos ministérios, muitos movimentos religiosos que sobrevivem apenas de promoverem cultos de libertação. Ganham muito dinheiro, extorquem as pessoas, tomam tudo que as pessoas têm. Você sabe que uma pessoa debaixo de medo, meu irmão, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Há muitos ministérios aí, pastor Sérgio, que os demônios são a estrela fulgurante do culto. Demônio é a estrela, sabe? É aquela coisa importante que aparece. Só fala o diabo, demônio, inferno, diabo, demônio, inferno. Se dissesse assim, não pode mais falar nesses nomes, acabava esse movimento. Eles vivem apenas em favor do diabo, em função do diabo. Eu estava lendo uma revista evangélica, eu até trouxe ela aqui, está aqui comigo no púlpito, ela aqui, que fala de uma missionária que faz cruzadas contra o diabo. Ela anda o mundo inteiro. Olha o título da matéria: ela conhece o diabo como poucos. Você vê? Eu não conheço, nunca ouvi, nem mais gordo, nem mais magro. Não conheço, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. Eu conheço Jesus, meu irmão. Jesus eu conheço como pouco, meu irmão. Esse Senhor eu conheço. E pasme os senhores, veja a que ponto nós chegamos. Ela diz aqui que em 1993, num seminário realizado nos Estados Unidos, ela ouviu falar pela primeira vez no espírito da cidade. Ou seja, existe em cada cidade do mundo um demônio que é o chefe daquela cidade. E se você não amarrar primeiro o demônio, o trabalho de evangelização não funciona naquela cidade, porque o chefe não deixa. E ela cita aqui um caso, olha só. Ela conta que o famoso pregador coreano Po Yung-cho foi fazer um trabalho de evangelização. Qual é a cidade? Bem, não importa a cidade, né? E diz assim: ele estava lá orando por uma mulher já há muitos dias, e a mulher não ficava curada, não ficava curada, não ficava curada, e ele tinha uma tenda armada. E aí vieram os fiscais e disseram: tem que tirar essa tenda aqui da praça, não pode mais. Ele disse: não, deixa eu acabar de orar por ela, ela ainda está precisando muito das minhas orações. E disse que os fiscais da prefeitura disseram: se não curar essa mulher até amanhã, então vai sair você, tenda e tudo. Ele disse: tá bom. Aí ela diz assim: na véspera do dia em que o prazo ia se esgotar, o pastor estava orando à noite em seu quarto, muito triste, sabe? Cabisbaixo. Quando surgiu à sua frente, numa visão, uma mulher muito grande e bonita, mas que logo ele identificou como um demônio. Aí começou uma luta corporal tão... Irmãos, uma luta corporal. O pastor se atracou com a mulher grande e bonita, Satanás, e começou uma luta corporal tão intensa. Ela diz: eu acredito que tenha sido também usado a palavra de Deus. Olha, ela ainda tem dúvidas. Olha, eu acredito que ele deve ter usado também, não foi apenas socos e pontapé, usou também a palavra. E esta luta durou até 1h30 da madrugada.
Mas o Dr. Paul Yong-Shu venceu e o demônio se foi. Você imagina isso? Depois ela conta aqui 2 casos interessantíssimos. Olha só, ela diz assim: o pregador americano Luster Smirhal viveu uma experiência idêntica nas Filipinas. Evangelizando durante muito tempo, ele não havia conseguido mais que 10 ou 15 pessoas convertidas. Mas quando um dia ele libertou uma mulher chamada Clarita Villanueva, em que estava o espírito da cidade, diz que estava nessa mulher o espírito que era o chefe daquela cidade. Aí, a partir dali, mais de 150 mil pessoas se converteram. Você aceita uma coisa dessa, irmão? Diz que lá na Argentina, antes de começar uma campanha evangelística, um outro pregador se hospedou em um hotel. E sempre que ele vai agora à cidade, ele se hospeda no hotel. Ele pede que Deus lhe revele qual é o espírito daquela cidade, qual é o demônio que controla aquela cidade. E depois que Deus lhe revela, ele vai lá onde o demônio está, amarra o diabo, isto é, proíbe a sua atuação, para que a sua equipe de evangelização tenha liberdade para trabalhar. Estou lendo aqui. Revista, deixa eu ver que revista é essa. Vinde. Revista Vinde, do pastor Caio Fábio. Como se gasta dinheiro para falar bobagem, né? Se edita uma revista com milhões e milhões de exemplares, se distribui para o país inteiro, para o povo de Deus, falando essas barbaridades, ó. Aí quando Deus levanta homens para falar a verdade, essa gente é a primeira a se levantar e dizer: heresia, é falso profeta, cuidado com ele, não dê ouvido. Esse pastor Carlos, ele acredita que o diabo foi derrotado? Como é que pode ele acreditar que Jesus amarrou os demônios? Mas eu não sei como é que ele acredita numa coisa dessa. Eles não acreditam, eles não creem. Você sabe, há uma igreja em São Paulo, irmãos, que todas as sextas-feiras eles fazem o culto da batalha espiritual. Aí os irmãos chegam e na entrada da igreja ficam os diáconos e vão distribuindo espadas de plástico. Cada crente recebe uma espada. Aí o pastor faz o louvor, dá uma palavra e diz: agora, irmãos, chegou a hora. Agora é batalha contra as hostes do inferno. Aí se começa todo mundo a batalhar o diabo dentro da igreja. Pá, 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 pá. Tá embaixo do banco, sai do órgão da igreja. Pá, pá, pá. E diz que fica essa loucura, 1 hora de luta, de batalha espiritual. Quando termina, aí que os irmãos, todo mundo exausto, né? Todo mundo suado, todo mundo muito cansado. Aí começa a fazer como é que se diz? A contabilidade da batalha. Quantos demônios o irmão derrotou hoje, o irmão pastor? Hoje a luta foi reída, hoje eu matei uns 50, viu? E aí, irmã ali, não, pastor, eu tô meio gordinha, né? Não tenho muita habilidade. Mas consegui assim mesmo matar uns 30. E o irmão lá, não, eu matei só 5, pastor. A turma aqui do meu lado estava muito arisca, eu dava espada, ele se livrava, mas ainda atingiu uns 5. Aí o pastor diz: então sexta-feira vamos recomeçar a batalha. Veja o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 9. Paulo diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que com isto se preocuparam. Olha, irmãos, o povo de Deus, por falta de conhecimento, acaba vivendo uma vida totalmente envolvida com doutrinas várias e estranhas. Dizer que um filho de Deus pode ser possuído por um demônio é uma doutrina muito estranha. Irmãos, não te deixes envolver por doutrinas várias e estranhas. Te envolva com esta sã doutrina, te envolva com esta verdade de Deus, te envolva com esta palavra da graça de Deus, porque é a única que liberta, é a única que te dá segurança. Com esta sã doutrina, olha, te envolva até o último fio de cabelo teu. E tu vais viver uma vida tranquila, tu vais ter segurança, tu vais entrar no descanso de Deus, tu vais saber que a tua vida está nas mãos de Deus, meu irmão, e nenhum mal pode mais te suceder. O maligno não te pode mais tocar.
Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Quantas doutrinas várias e estranhas tem aí, meu irmão? Batalha espiritual. É a doutrina do enxofre. Perdão, é a doutrina da rosa para tirar o demônio, o capeta de dentro de casa. É a doutrina do sal grosso. É a doutrina da porta não sei de quê. Passa pela porta, sai da porta, pega a chave da vitória, venha derrubar as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó já caíram, meu irmão, olha, estão lá enterrados. Eu estive lá no local. Como é que vai derrubar a muralha de Jericó hoje? E vão enganando as pessoas. Então não te deixes envolver por doutrinas várias e estranhas. Mas se você não conhece essas verdades da graça, tu acabas sendo envolvido, como um dia eu também fui. E passei 15 anos da minha vida crendo nessas mentiras, sem paz. Se tinha uma dor de cabeça, meu irmão, olha, eu já achava que tinha um demônio na minha cabeça. Eu mesmo orava por mim. É verdade, eu ia para o banheiro, botava as duas mãos, em nome de Jesus, demônio, você que está na minha cabeça, vamos, estou ordenando, hein, em nome de Jesus, saia, mandava sair de mim. Se uma criança tinha uma garganta, tomava uma chuvinha e a garganta inflamava, traz o óleo, lambuzava a garganta de óleo, o demônio que está nas amígdalas. Irmãos, isso é uma loucura. Mas quando você não tem conhecimento, você acaba envolvido por isso. Por isso que o Senhor disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é que destrói o povo de Deus. Deixa as pessoas para baixo, sem paz, sem segurança, e não tem vida. Mas eu quero terminar o recado que Deus mandou para a igreja nesta manhã, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha como é precioso isso aqui, meu irmão. Pedro disse assim para a igreja: vós, porém, sois estrume, não? Vermes, servos inúteis, cachorro que volta ao vômito, porca que se lambuza na lama. É isso que a Bíblia diz? Mas é isso que eu ouço os pregadores dizer para o povo? Você tem que saber que você é um gafanhoto, você é o estrume do cavalo do bandido, você é um verme rastejando. Verme? Vocês acham que Deus trata os seus filhos com esses nomes horríveis? Olha o que tu és, meu irmão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Uma sociedade, metade é de Deus, metade é do diabo. Mas é o que eles dizem aí? Propriedade exclusiva de quem? De Deus. Fala para o teu irmão do lado: tu és propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. É exclusiva. Não está dividido com ninguém, meu irmão. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vê? Olha, irmãos, o cristão, o crente em Jesus Cristo, ele é propriedade exclusiva de Deus. Aí eu pergunto: pode alguém que é propriedade exclusiva de Deus ser possuído por demônios? Não. Por que não pode, pastor? Porque aquele crente, aquele cristão, aquele filho de Deus, ele já foi liberto por Jesus lá na cruz do Calvário de todo o poder do diabo. Está liberto. Ele te libertou. Você sabe que 90% do povo de Deus não acredita nisso? Não acredita. Por isso que você vê aí fora os irmãos dizendo assim: olha, irmão, cuidado, se você não se cuidar, o demônio te pega. Se não fizer jejum, Satanás começa a agir na tua vida. Ele entra, né? E ele faz isso, ele faz aquilo outro. Olha, eu sinto pena, irmão. Eu vejo aí o povo de Deus com medo do diabo, sabe? Se sentindo encurralado pelos demônios. Por isso que você vê o povo de Deus, ó, é um povo sofrido, é um povo angustiado, é um povo que vive uma vida depressiva, um povo que não tem paz, um povo que não reina em vida, um povo que não sabe quais são os seus direitos. Escravizados pelas mentiras de Satanás, manipulados por falsos profetas, por falsos pregadores, crendo num evangelho pervertido, num evangelho mentiroso. Um povo que não reina em vida, quando a Bíblia diz que Ele nos chamou para reinar em vida, viver neste mundo por cabeça, não como cauda.
Tu teres consciência que tu és conduzido em triunfo todos os dias da tua existência. Jesus te conduz em triunfo. É Ele próprio que te guarda e o maligno não te pode mais tocar. Há anjos de Deus que estão acampados em teu redor, meu irmão, para te proteger, para te guardar, e nenhum mal pode sobreviver mais à tua vida, em nome de Jesus. Tu deves dar graças a Deus por Deus te trazer a uma igreja onde esta verdade da graça de Deus te é ensinada. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos de vocês que chegaram aqui nesta igreja escravos do diabo, medo do diabo, medo de demônio, medo de inveja, medo de trabalho de macumba, sentia arrepio pelo corpo, só em falar diabo, ai, ai, pastor, quando fala esse nome, um arrepio corre daqui até embaixo. E hoje você diz: que conversa de arrepio que nada, meu irmão. O diabo está destruído, os demônios têm algemas eternas. O que há hoje é um Deus soberano, é um Deus que reina sobre todas as coisas, e eu estou no reino desse Deus. Oh, aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus falou à igreja através desta palavra. Em nome de Jesus, em nome do Senhor.